Boa tarde para você que gosta de futebol, eu sou o Cacá Oliveira, apresento o Clube da Bola neste sábado aqui na NDTV Record com um timaço de comentaristas. A gente vai falar hoje sobre a Chapecoense, maratona de jogos difíceis contra times grandes, foram empates na Arena Condá e amanhã a Chape enfrenta o Inter no Beira-Rio. Também a preparação dos catarinenses para a Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí e Criciúma estreiam amanhã. E a eliminação do Figueira na Copa do Brasil, classificação do Barra, histórica para a quinta fase, são os nossos assuntos no Clube da Bola de hoje que já está no ar. Claro que, além de mim, um timaço de comentaristas do Grupo ND, vou para Chapecó para conversar com o Sérgio Badá, Clube da Bola, que tem Sérgio Badá, o nosso craque. A gente já tem aí Sérgio Badá, boa tarde, bem-vindo, meu amigo, tamo juntos. Olá, Cacá, um abraço para ti, para todos que estão acompanhando o nosso Clube da Bola. Vamos falar sobre isso aí. 2 jogos da Chapecoense Série A Campeonato Brasileiro, 2 empates, poderia ter sido melhor. E também do jogo de amanhã contra o Inter lá em Porto Alegre. Também escalado no programa de hoje em Criciúma, Rafael Niero. Deixa eu cumprimentar lá no sul do estado. Rafael Niero também com a gente neste sábado. Fala, Rafa. Boa tarde, Cacá. Um abraço a todos. É verdade, amanhã tem estreia do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente trata do assunto aqui, qual time que o Eduardo vai colocar em campo amanhã. Trabalhou algumas formas diferentes aí durante toda a semana e a gente trata desse assunto daqui a pouquinho. Legal, e a galera já viu que tem um spoiler aqui nos estúdios em Floripa. Ian Cel no sacrifício hoje, boa tarde. Tudo bem, Cacá? Quase de volta do departamento médico já, infelizmente. Na pelada da firma acontecem esses problemas de vez em quando. Falando de futebol, tivemos uma semana aí difícil para o torcedor do Figueirense, eliminação na Copa do Brasil, uma eliminação esperada até na Copa do Brasil. O torcedor do Avaí está na expectativa para a estreia na Série B, tem um jogo difícil amanhã contra o Juventude e a gente espera que o Avaí estreie com o pé direito na competição. Pois é, afinal o Avaí ganhou o clássico e ganhou o título da Recopa, né, Cláudio? Boa tarde. É verdade, boa tarde, Cacá, boa tarde a todos os amigos, né? O Badá, Niero, Iancel e todos que nos acompanham aqui no Clube da Bola. O Figueirense acabou sendo eliminado num jogo em que ele podia, era o que dava para fazer naquele momento. Contexto a gente vai falar daqui a pouco. E amanhã é importante a estreia do Avaí, estreia bem importante para que tenha um pouco mais tranquilidade ao longo da Série B. Legal, e a gente também convida você para participar do programa, né? Mande a sua mensagem para o WhatsApp do Clube da Bola, o DDD é o 48 99191 4706. Manda para a gente o seu recado para participar também aqui da resenha. E a gente começa o Clube da Bola com o Figueirense. Estava indo bem na Copa do Brasil, né? Venceu o Azures na estreia na segunda fase, bateu o Amazonas fora de casa, mas no jogo contra o CRB não deu para o Figueira. Além da eliminação na Copa do Brasil, a semana também foi marcada pela perda do clássico, né? Válido pela Recopa Catarinense, o jogo de final, que a gente vai conferir agora a semana do Furacão. No campo, ficou fácil perceber o desgaste físico. Depois de vencer o Amazonas em Manaus, o Figueirense chegou em Florianópolis apenas na madrugada do último sábado, dia 14, às vésperas do clássico contra o Avaí. Apesar de ter sido eliminado da competição milionária pela Portuguesa nos pênaltis, o Leão da Ilha estava mais descansado e tinha a vantagem de jogar em casa com o apoio da torcida. Mas não foi só isso. O Avaí teve mais organização e uma boa leitura de jogo. Uma partida com 6 gols. O primeiro aos 13 minutos do primeiro tempo de Felipe Avenatti. Alisson ampliou para o Avaí aos 43. No finalzinho do primeiro tempo, Arthur Henrique descontou para o Figueirense. E ainda deu tempo do Leão garantir a vantagem de 3-1 na primeira etapa. No segundo tempo, Lucas Alves fez o segundo gol do Furacão do Estreito. 3 minutos depois, Jean Lucas, do time Azurra, fez o gol que fechou o placar. Por 4-2, o Avaí garantiu o título da Recopa Catarinense. Mas sem muito tempo para lamentar a derrota, o Figueirense já tinha um novo compromisso: enfrentar o CRB pela 4ª fase da Copa do Brasil. A partida foi em Maceió na quarta-feira, dia 18. Mais uma vez, o pouco tempo de preparação contribuiu para a derrota alvinegra. Aos 18 minutos da segunda etapa, o time alagoano fez o único gol da partida e eliminou o Figueirense da competição. Durante a participação na Copa do Brasil, o Furacão do Estreito arrecadou cerca de R$ 2.850.000.
Agora a equipe se prepara para a estreia na Série C do Brasileiro. Confronto marcado para o dia 6 de abril contra o Ipiranga, em Erechim. A vida não tem sido fácil para o torcedor alvinegro, né? Mas, Cláudio, o Figueirense bateu no teto nesses 2 jogos aí, contra a Avaí, a eliminação para o CRB. Bateu no teto, viu, Cacá? E bateu no teto por uma incompetência da gestão de futebol, Cacá, porque o que se vê dentro do futebol é que uma equipe comece com planejamento, com trabalho, com o mesmo treinador, com uma equipe que possa minimamente ser competitiva nas competições. E o que a gente viu foi no 3º mês do ano uma reformulação do elenco. Simplesmente, antes do jogo contra o Azures, às portas do início da Copa do Brasil, dos 11, teve 8 modificações na equipe titular. E aí você não tem como tirar um coelho da cartola, né? Ver que uma sequência de jogos, um desgaste incrível e um erro de leitura na Recopa por parte do treinador Márcio Zanardi, que a equipe do Avaí gosta, né, de atacar os espaços, marca impressão em linha alta. E o Figueirense com 3 atacantes, 3 jogadores de meio. E desses 3 jogadores de meio, viu, Cacá? Nem todos têm essa qualidade e intensidade de marcação. Renan Areas é um jogador de pé na bola, não tem essa força de marcação. O Avaí, que gosta desses espaços, passeou, foi dominante, venceu com méritos o clássico. E aí, quando ele muda para o jogo contra o CRB, ele faz corretamente, porque ele não tem condições de ter uma equipe minimamente que pudesse amassar, vamos dizer assim, atacar, ter mais oportunidades ofensivas, porque ele não tem peças para isso, num erro gigantesco da gestão de futebol. E aí, dentro daquilo que ele podia, e diante de um desgaste enorme, né, de jogos, e não treinou, era o que ele podia fazer. A estratégia foi boa contra o CRB e quase, né, com uma jogada ensaiada, né, inclusive o Iancel tem um material bem interessante sobre essa falta aí do CRB, que explica bem, né, a jogada em si, daqui a pouco ele pode até falar. E ali foi determinante, aquele cochilo foi determinante e o Figueirense acabou fazendo o que dava. Dentro desse contexto era o que tinha a fazer. Não tinha como, não tinha time e não teve planejamento para chegar de forma melhor contra o CRB. Zanardi vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar até a estreia da Série C. A gente viu jogos difíceis para o Figueirense, mas dá para pensar em algo melhor na Série C do que apenas brigar contra o rebaixamento? Olha, Cacá, eu acho difícil por 2 motivos. Eu acho que o Cláudio foi muito feliz no que ele falou sobre a total falta de planejamento da diretoria do Figueirense para essa Série C, para esses jogos, tanto da Recopa como da própria Copa do Brasil. Uma temporada, né? Totalmente. Se a gente, não tem problema nenhum o Figueirense trazer reforços para a Série C, qualificar o seu time para a Série C, que é uma competição mais difícil, está tudo bem quanto a isso. O grande problema é se a gente pega o time do Figueirense que estreia no Campeonato Catarinense para pegar o time do Figueirense que joga agora no meio da semana contra o CRB, cara, é outro time. O Figueirense teve pouquíssimo tempo de preparação, porque teve Recopa, teve Copa do Brasil, depois Copa do Brasil novamente. Então, o técnico Márcio Zanardi não teve tempo de trabalho. Era um time novo, praticamente. Contra o Avaí, o Cláudio ressaltou, entrou com um time muito aberto. O Avaí foi melhor. Acho que até o placar não diz tanto que foi a partida. O Avaí poderia ter vencido por um placar mais elástico. E contra o CRB, era o que dava para fazer. Pegou um time melhor, você estava com um time desgastado, faz a linha de 5, tenta se defender, tenta levar para os pênaltis, o mata-mata te permite isso, mas ao mesmo tempo, ofensivamente, a equipe pouco ou nada produziu, o que está dentro também do normal, já que é um time totalmente novo. Agora ele vai ter aí 3 semanas, 2 semanas para trabalhar bem o time para a Série C, tem um jogo difícil já na estreia contra o Ipiranga, a expectativa é que o Figueirense faça uma Série C, ao menos melhor do que tem feito nos últimos anos. Que não sofra tanto, né, que possa conseguir a classificação para uma segunda fase, né? Agora a gente consegue colocar o Badá aqui, que eu quero perguntar para o Badá, porque foram quase 3 milhões. A Copa do Brasil ajudou o Figueira, né? Ah, sim, né? Se olhar pelo aspecto financeiro, é uma boa injeção financeira no caixa do Figueirense, que a gente sabe que está precisando muito. Mas eu acho que foi até onde deu, cumpriu com a sua missão e esses 3 milhões aí talvez sejam importantes aí para a sequência da temporada, para aquilo que vem pela frente, né? Os desafios são muito grandes do Figueirense, então pelo menos esses 3 milhões aí bem aplicados serão importantes aí para a sequência da temporada. Valeu, Badá. E olha, a gente tem o lance da jogada ensaiada e eu quero pedir até para o Iancel ajudar aqui na explicação. Vamos ver então, foi o gol do CRB, né? Foi o gol do CRB. E decide a classificação então contra o Figueirense. Fala aí, Eu vou pedir para a produção dar um pause no lance nesse momento.
Eu até circulei o jogador é o Dadá Belmonte, que o gol do CRB só sai por causa dele. Pedi para a produção botar o lance na tela pra gente, por favor, pra gente poder analisar. O Renan Areias está ali por um motivo específico. O Dadá Belmonte, perdão. Ele vai fazer um bloqueio no Renan Areias para que o Renan Areias não possa alcançar o Douglas Baggio. Ali na meia-lua, né? Isso, o Douglas Baggio, ele tá ali atrás da barreira. Tu vê que ele tá de costas pro lance, tá mortinho ali, como se não fosse participar. E pode soltar o lance, produção, por favor? Porque tem os outros 4 jogadores do CRB, pode pausar, por favor? E eles estão ali também, fingindo que vão participar, chamando a atenção desses jogadores do Figueirense. Aí vão me falar, poxa, mas por que não tinha nenhum jogador do Figueirense do outro lado? Mas eles não tinham que estar ali. Aqueles jogadores estavam fazendo uma marcação por zona, marcando espaço. Então era ali que eles deviam estar. E a gente vê 2 jogadores do Figueirense ali um pouquinho mais à frente fazendo essa marcação individual. Pode soltar o lance, produção, por favor? No momento em que o jogador que cobra a falta faz o passe, olha só, o Dadá Belmonte ele faz um bloqueio no Renan Areias, não deixa o Renan Areias chegar no Douglas Baggio. E só por causa disso, o Douglas Baggio tem todo o tempo do mundo para dominar e finalizar. Pode soltar o lance. E finalizar sozinho na cara do goleiro, fazer o gol da classificação do CRB. A jogada muito bem trabalhada pela comissão técnica do técnico Eduardo Barroca lá no CRB. E assim, o Figueirense resistiu bem, mas realmente foi uma jogada muito bem trabalhada. Eu vi alguns torcedores até falando, porque foi falta no lance. Não. Gente, bloqueio no futebol existe desde que o mundo é mundo. Galera que nunca viu bloqueio no futebol, eu recomendo assistir o fatídico 7-1 da Alemanha e reparar no primeiro gol da Alemanha naquele jogo. O Renan Areias nem reclama de falta, o Renan Areias está na jogada, né, ali, e o Dadá Belmonte faz o bloqueio, ele nem reclama, foi jogada muito bem trabalhada. Natural, acontece todo jogo, todo escanteio. Para ser mais cruel com o torcedor do Figueirense, foi do Mr. Barroca. Com o Mr. Barroca. Que professor. Conversei com inclusive. Não complementa que dá problema. Conversei com o Barroca ontem, inclusive, falei que estava perguntando para ele sobre a jogada e tal, ele me mandou o lance do treino, enfim, é interessante. Ou seja, foi treinado. Né? Eu particularmente sou muito fã de jogada ensaiada, então acho muito legal quando acontece, uma pena que foi contra o Figueirense, mas... Só que o Ian ressaltando acabou com a brincadeira dele agora. O Ian acabou com a surpresa. Não é mais surpresa agora. E olha, quem tem utilizado bem a bola parada é o Barra. O Barra tem feito gols de falta, tem aproveitado lances também e conquistado ótimos resultados. O Figueirense foi eliminado, mas o Barra danado nos pênaltis conseguiu classificar. Bora ver. Depois de vencer o América Mineiro, time de Série B na terceira fase, jogo decidido nos pênaltis, o Barra fez o dever de casa mais uma vez. Venceu Volta Redonda fora de casa também nas penalidades. Nessa partida, os 2 goleiros foram protagonistas. Em 90 minutos de jogo, o placar ficou em 0-0. E na decisão dos pênaltis, o goleiro Everton, do Barra, defendeu 2 cobranças e o Pescador venceu a disputa por 3-1. Além da classificação, o time de Balneário Camboriú garantiu R$2 milhões. Agora o Barra aguarda o sorteio da CBF, marcado para segunda-feira, para saber quem será o próximo adversário. Lembrando que na quinta fase entram os times da Série A do Brasileiro e os confrontos serão de ida e volta. Paralelo a isso, o Pescador tem compromisso marcado no dia 4 de abril. A estreia na Série C do Brasileiro fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. O Rafael Piscinin é o técnico interino do Barra, auxiliar durante muitos anos e sempre assume a equipe quando tem troca de treinador. E ele tem uma estrela danada. Ele conseguiu as 2 classificações comandando o Barra, porque o Eduardo Souza, campeão catarinense, deixa o Pescador na semana do América Mineiro. E lá atrás, o Rafael Piscinin tinha conseguido a classificação para a semifinal do Catarinense pela primeira vez em 2023. Então, desde essa época ele está no Barra. E o Pescador anunciou ontem o Bernardo Franco como novo técnico. Ele tem 39 anos. O Bernardo estava no Botafogo da Paraíba, que inclusive é adversário do Barra na primeira rodada da Série C. O Bernardo Franco já trabalhou em Santa Catarina, ele comandou o Brusque no ano passado e também comandou o Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, acumula passagens por comissões técnicas do Corinthians e do Atlético Paranaense, além da seleção brasileira, viu? Onde ele foi campeão sul-americano como auxiliar da categoria Sub-15. Conversar com os nossos comentaristas aqui. O Barra tem um projeto que é muito além de treinador, tem um baita time, a estrutura, tem colhido os resultados. E o Bernardo Franco é um técnico jovem, que trabalhou no Brusque, quase subiu para a Série B no passado e agora comanda o Barra nessa sequência aí, junto com o Rafael Piscinin, que é o auxiliar e já está lá. É interessante, Cacá, porque o Barra te dá o que praticamente nenhum clube aqui do estado te dá, que é
tempo de trabalho, estrutura de trabalho, principalmente para você conseguir desenvolver. Porque aqui no Brasil é muito natural que se demita treinador, a gente viu o Campeonato Brasileiro, já tem 7 treinadores demitidos depois de 7 rodadas, 8 rodadas, É uma enfim. média de uma demissão por rodada. Uma demissão por rodada, incrível. é uma maluquice que acontece aqui no Brasil. Então, tem essa situação de você ter essa estrutura que o Barra tem. É um clube com um bom elenco, com um elenco que vai te dar opções para trabalhar e principalmente tempo para trabalhar. Ele já tinha feito um bom trabalho no Brusque no passado, o Bernardo Franco. Eu acho que é uma boa escolha do Barra, vai dentro de característica de jogo daquilo que o time vinha fazendo com o Eduardo Souza, acho que tem tudo para dar certo. Cláudio, gostou do nome do novo técnico do Barra? Gostei bastante. O Bernardo Franco, treinador jovem, né? E a gente viu o trabalho que ele fez no Brusque ano passado, na Série C. Treinador de boas ideias, né? Um treinador que no Botafogo da Paraíba ele teve muita pressão, né? E é isso que ele não vai ter no Barra, por exemplo. Ele vai ter uma tranquilidade de trabalho, ou seja, sem essa pressão externa, de imprensa, de torcida. Isso ajuda bastante o profissional, por isso que é um terreno bastante fértil ali no Barra, né? Também em relação a essa tranquilidade e o principal, né? Que é a estrutura que ele vai ter, tudo que ele precisar ali. Claro, o Barra não faz grandes contratações, não gasta pesado, mas ele que trabalhou com base, seleção brasileira, enfim, vai poder ter bastante jogadores nesse sentido que possam crescer com ele. Deixa eu conversar com os outros comentaristas aqui do Grupo PND. Bota o Badá na tela. Badá, o Eduardo Souza fez um grande trabalho no Catarinense, né? E conseguiu o título em cima da Chapecoense. E a gente tem acompanhado o crescimento do Barra de protagonismo, né? Nos últimos meses, campeão da Série D, as classificações na Copa do Brasil, título estadual, que era um sonho. Enfim, o Bernardo Franco dá sequência agora no Pescador. Para ele também é uma grande oportunidade, né? Porque vai pegar um clube muito organizado, um clube que está se consolidando, já não é mais uma surpresa. Vejam que campanha fez na Copa do Brasil, né? Alguns lances eu assisti, o Barra tem um baita goleiro, o Everton, né? Que baita goleiro, Everton, que baita goleiro tem o Barra, cara grande, cara que intimida os adversários, ele deixa os adversários nas cobranças de pênalti nervosos, né? Então, o Barra está no caminho certo, parabéns para o Barra. E esse novo treinador aí, o Bernardo, ele vai ter uma grande oportunidade, como disse o Cláudio, de fazer um trabalho num lugar tranquilo, num lugar sem muita cobrança, com ótima organização, com uma ótima estrutura, né? E o Barra pode ser aí, certamente, um dos times que vai fazer boa campanha nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Além do que, agora na Copa do Brasil, chegou a hora de, quem sabe, enfrentar um gigante, né? Enfrentar o gigante, não sei como é que está a questão ali de jogar em casa ou não. Parece que não vai poder jogar em casa, até queria ampliar o estádio, mas por conta do acesso ali, que é um problema que eu notei quando eu fui lá em Itajaí. Talvez a única ressalva que se faz em relação a onde é a Arena do Barra é exatamente aquele acesso ali que precisa ser melhorado. Talvez por conta disso não vá poder jogar em casa, mas vai enfrentar um gigante. Vamos ver, segunda-feira é o sorteio, né? Chapecoense e Barra, os dois representantes de Santa Catarina, e está no pote 2. E aí no pote 1 tem grandes clubes do futebol brasileiro. Quem sabe chegou a hora do Barra encarar um gigante de Série A do Campeonato Brasileiro também. Vale lembrar que a final do Catarinense foi contra a Chape, que é Série A também, né? E o Barra conseguiu vencer em casa, perdeu fora, no saldo de gols acabou campeão. Você falou do Everton. O Everton estragou a reestreia do Mastriani pelo América Mineiro, porque o Mastriani abre as cobranças de pênalti e o Everton pega o pênalti do Mastriani, né? O roteiro ali, eu estava fazendo a reportagem do jogo, o Everton ajudou, né? No texto. E sobre o estádio, Badá, realmente o único problema ali, a única ressalva que a gente pode fazer, porque a estrutura é fantástica, é realmente o acesso, né? E o regulamento dessa fase da Copa do Brasil diz que precisa de um estádio para 10 mil pessoas. Na terça-feira vai ser a apresentação do Bernardo Franco, o Barra convidou a imprensa, eu estarei lá para acompanhar e eu vou tentar confirmar com o pessoal do clube, então, qual é o planejamento para a quinta fase da Copa do Brasil, que é em abril, né? É em abril esses jogos da Copa do Brasil. E aí vamos ver se o Barra vai levar para Joinville ou para Florianópolis, né, o mando de campo. De repente, se vier um time maior, pode ser que venda o mando de campo. Não sei o que o Barra está pensando, mas a gente, ao longo da semana, atualiza essas informações. Seria bem legal jogar em casa contra um time grande, né? Mas tem essa questão do regulamento e do estádio. Deixa eu ver o Niero aqui. Ô Niero, você de Criciúma, você sabe o que é a Copa do Brasil e o quanto faz bem, né? Então quero te ouvir o quanto vai fazer bem para o Barra estar na quinta fase dessa competição.
Olha, por aqui não se fala em Copa do Brasil, né, Kaká? Só no ano que vem, pelos lados do Criciúma. O Criciúma ficou fora dessa edição e fez uma falta tremenda, viu? O que mais se falou aqui no início desse ano foi a questão da parte financeira. Fez muita falta para o Criciúma esse dinheiro da Copa do Brasil. Ano passado foram 5 milhões arrecadados e fez uma falta tremenda. E para o Barra vai ser sensacional, né? A questão aí de ter já levado uma boa quantia em dinheiro, é um clube organizado. Vocês falaram agora há pouco aqui do Figueirense, da questão de planejamento, daí fica uma dúvida para a Série C. O que não falta pelos lados do Barra é planejamento. E com o dinheiro bem aplicado, o time com certeza vai muito longe ainda, né? Tanto na Série C do Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil também. E quem sabe o Barra não possa passar mais uma fase aí da competição para receber uma boa quantia. Não dá para se duvidar. O Barra tem feito aí bons jogos, fez uma bela campanha no Campeonato Catarinense, agora avançando mais uma fase da Copa do Brasil. Não dá de se duvidar aí que o Barra enfrente uma grande equipe e possa passar também mais uma fase. E o dinheiro, ele é fundamental para que você faça um bom futebol, né? Só que fica aquela questão, né? Tem que ser bem aplicado, dinheiro bem aplicado. E a gente tem acompanhado nos últimos anos o tanto que o Barra tem crescido e a forma com que eles têm lidado com esse assunto e sempre fazendo um trabalho bastante consciente, viu, Kaká? Pois é, e a gente segue acompanhando então o Pescador no aguardo. Segunda-feira à tarde saiu o sorteio da CBF dos confrontos, né, dessa quinta fase. E a Chapecoense viveu uma semana intensa. 2 jogos do Brasileirão em casa. O destaque foi a torcida. Olha só. Uma semana de empates na Arena Condá. Na segunda-feira, a Chapecoense recebeu o Grêmio pela 6ª rodada do Brasileirão. Um duelo marcado por muitos passes errados, mas também por boas oportunidades. Quem saiu na frente foi o Verdão do Oeste. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Walter Clar converteu um pênalti e abriu o placar. Nos acréscimos da primeira etapa, Nardoni aproveitou falha do goleiro depois de uma cobrança de escanteio e deixou tudo igual. Fim de papo, placar em 1-1. A partida também marcou o segundo maior público da história da Chapecoense. Mais de 19.300 torcedores marcaram presença. Já na quinta-feira, o adversário foi o Corinthians, também na Arena Condá. 100 gols na partida, apesar das boas oportunidades. Com o empate, a Chapecoense chegou a 7 pontos e ocupa a 14ª posição na classificação. Amanhã a Chape entra em campo novamente, jogando fora de casa, vai enfrentar o Internacional no estádio Beira-Rio, a partir das 6h30 da tarde. Jogo que vale pela 8ª rodada, a gente está vendo aqui, né? O Inter contra a Chapecoense. E eu quero saber do Sérgio Badá como é que está a expectativa para esse jogo, até porque a Chape gosta de enfrentar os gaúchos, né? E amanhã é um jogo-chave porque os dois estão olhando para o Z4, preocupados, precisam de pontos, né, Badá? A Chapecoense vai pegar um Internacional animado, motivado. O Internacional estava na lanterna do campeonato, mas venceu o Santos no meio de semana por 2-1. Saiu da lanterna, ainda está na zona de rebaixamento, mas acalmou os ânimos lá pelo lado do Beira-Rio, que estava realmente muito pesado, porque o Internacional estava na lanterna, não havia vencido no campeonato ainda. Então, essa vitória contra o Santos dá um novo ânimo para o time e para o torcedor. O Chapecoense nunca conseguiu ganhar do Inter lá em Porto Alegre, então se sabe que todo jogo de Série A é difícil. O Chapecoense vem numa maratona realmente desgastante. A gente viu aí os 2 jogos contra Grêmio e Corinthians, 2 empates, poderia ter sido melhor. Podem falar que é choro, que eu sou chorão, mas eu tenho que, não posso deixar passar em branco, 2 erros capitais contra a Chapecoense. No jogo do Grêmio, esse lance do Vieri era pênalti e cartão vermelho. Em momento algum ele tenta ir na bola, ele só vai no corpo do Bolassi. Então era pênalti e cartão vermelho. E era primeiro tempo. Poderia mudar completamente a história do jogo. E aí depois, no jogo contra o Corinthians, o pênalti mais escandaloso das 7 primeiras rodadas, que não foi marcado pelo Wilton Pereira Sampaio e pelo Rodrigo Nunes Sá, que era o árbitro de vídeo. É uma aberração. É inexplicável, inadmissível que numa Série A os caras não consigam ver um lance desse com VAR e com tantas câmeras que tem, não marcar um pênalti do Angelieri em cima do Bolassi, né? Poderia mudar também a história do jogo, era início do segundo tempo. Então, Série A já é difícil, você tem que enfrentar grandes clubes do futebol brasileiro
é na base da garra, na base da superação. Tecnicamente, a Chapecoense é inferior a esses clubes, então tem que jogar no limite da atenção, da aplicação, da garra, da raça. E foi assim que o Chapecoense conseguiu esses 2 resultados. Mas se não fosse 2 erros de arbitragem, quem sabe poderia até ter pontuado melhor. Então, não adianta, Série A é complicado, é difícil, e amanhã tem mais esse jogo também muito difícil, que deve ser contra o Internacional, motivado contra a Chapecoense, que está 5 jogos sem vencer e que também precisa do resultado. Olha, semana que teve Grêmio, Corinthians, amanhã Inter, quando é que tem um respiro na Série A? Não tem, né? Quando é que enfrenta o Remo? Mas daí vai jogar em Belém, é longe? Aí é difícil. Cara, acho que o Badá foi muito feliz no que ele falou, porque, assim, tudo bem, a Chapecoense não fez grandes partidas, nem contra o Grêmio, nem contra o próprio Corinthians, mas o pênalti que não dão no Bolassi contra o Corinthians é um absurdo completo, cara. O Angeleri vem feito um trem só nas costas do Bolassi, assim... Eu fico de verdade me perguntando o que os caras da cabine do VAR, o próprio Wilton Pereira Sampaio que tá tendo a partida, estavam fazendo, cara. É absurdo. Aí contra o Grêmio, você sai na frente, tem o lance que o Vieira era para ser expulso, não é expulso, mas o Léo Vieira falha feio no gol do Grêmio também, então é aquele tipo de coisa que a Série A tem que ser erro zero, cara. Se a Série A não é erro zero, para um time como a Chapecoense, que luta pela sobrevivência hoje num campeonato tão difícil, é complicado se manter. Questão de pontuação e desempenho, Cláudio. Tá satisfatória, Chape? Desempenho sim, pontuação não, né? Pontuação, se você empata demais, você acaba se complicando dentro dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Mas de desempenho, diante dos limites, eu tenho visto os jogos da Chapecoense, olha, o desempenho interessante, né? Pelo elenco que tem, em detrimento aos adversários, tem sido competitivo, tem tido oportunidades, não em tanta escala como os adversários, mas tem chego. E teve essa questão, né, das penalidades. Essa do Bolassi, parece que o VAR estava jogando paciência, né? Porque não vê aquilo ali. O árbitro, tudo bem, tá olhando para o lance, muito provavelmente, né? Porque tem que estar num bom posicionamento e olhando onde está a bola. Mas o VAR, só se os caras estavam jogando ali paciência, aquele joguinho da cobrinha, porque não vê esse atropelamento que não deu tempo nem de anotar a placa ali do cara que acabou, né, derrubando o Bolassi. E ele nas redes sociais, ele disse assim, estamos jogando no Brasil NFL, né? Ele colocou no portal X, né, que é o antigo Twitter, e realmente, e desempenho, viu, Kaká? A equipe da Chapecoense, dentro dos limites que tem, daquilo que enfrenta, tá indo bem. Agora, de pontuação, realmente, se continuar só empatando em casa, vai ter problema. Deixa eu ver também o Niero. Rafael, Niero lá em Criciúma, acompanhando também aí Bolassi, a Chape. O que você tá vendo da Chapecoense na Série A? Eu acompanhei esse jogo aí também, fiquei surpreso pela não marcação do pênalti ali, Kaká. Inclusive o Cláudio falou dessa postagem, até a NFL Brasil comentou, dizendo que até lá isso é falta, né? Então eu não entendo o porquê da não marcação do pênalti, mas foi um jogo abaixo, tecnicamente até tiveram algumas oportunidades para ambos os lados, mas não foi o suficiente para converter em gols. Mas eu acho que a Chape tem feito ainda, mesmo assim, uma boa Série A do Campeonato Brasileiro pelos jogos que tenho acompanhado da Chapecoense. Mas é isso, Série A é nível lá em cima, a régua sobe muito. Acho que não tem nada a ver com o Campeonato Catarinense, é outra competição, é um outro nível e o jogo é decidido nos detalhes, né? A questão do Grêmio ali na falha do goleiro, é um detalhe aqui, um outro ali que no apanhado geral compromete muito a temporada numa Série A do Campeonato Brasileiro. Kaká. Deixa eu ver o palpitômetro da galera então, pessoal da nossa equipe aqui, os confrontos então que a gente sempre coloca na tela, Internacional e Chapecoense amanhã no Beira-Rio. Rafa 2-1 para o Inter, o Cláudio também 1-0 para o Inter, o Ian acreditando no empate, o Badá acreditando no 1-0, também acho que a Chape quebra o tabu amanhã 2-1 e o Semensati apostando no 1-0 aí para o Internacional. Então temos um equilíbrio, claro que muito se tem a fase ruim do Inter, né? Principalmente a fase ruim do Inter dentro de casa, no Beira-Rio. Quem sabe isso possa ser bom para a Chapecoense fazer aquele crimezinho amanhã em Porto Alegre. A gente tem a participação do público, mensagens aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá. O Everson, boa tarde para todos do maior e melhor programa de esportes de Santa Catarina. Acabou o sofrimento na Copa do Brasil, agora na Série C. Só não é pior porque tem que aturar o pessoal do Mangue, o Everson, torcedor alvinegro. O Silvio, garoto leão com seu pai Silvio, domingo no Clássico, Avaí 4-2 Figueirense, tá aí o registro da família. Juan, na ponte, hein? Salve, Kaká, mande um salve pra nós do Barra. Valeu, Juan, abraço. Barra é danado, hein?
Marisson, tamo junto, bora Figueira, voltar a ser grande. Torcedor na expectativa, claro, de dias melhores. Mais uma do Barra, hein? O Barra é danado. Júlia de 9 anos, legal demais. Eu posso falar com o Badá novamente, rapidinho, só para perguntar para o Badá sobre o Dalpozo. Teve a perda do título, no Brasileiro são alguns jogos sem vitória, né? Como é que está a avaliação do trabalho do técnico da Chapecoense e ele tem o respaldo da diretoria, independente do que aconteça amanhã? Como é que está a imprensa de Chapecó também em cima do Gilmar Dalpozo, Badá? Olha, Kaká, não é das mais tranquilas a relação do Gilmar Dalpozo com a diretoria, com alguns dirigentes da Chapecoense. Isso aí é público, manifestação forte do presidente Alex Passos no grupo dos conselheiros, e aí sabe como é que é. Postou lá no grupo dos conselheiros, se espalha. Então já houve essa cobrança pública do Alex Passos sobre algumas decisões, algumas escolhas do técnico Gilmar Dalpozo. A diretoria sempre faz um esforço para contratar jogadores. Por exemplo, teve 2 jogadores que foram contratados, Bruno Pacheco e o Enio. Bruno Pacheco, bem conhecido, do Ceará, do Fortaleza, jogou aqui, o Enio do Amazonas e do Juventude. Os 2 até agora não apareceram no time nem 1 minuto. Então isso aí causa um desconforto dentro da Chapecoense, e isso é público. O Gilmar, depois da perda do título catarinense, se manteve no cargo porque é o Gilmar Dalpozo. Porque ele tem uma história de mais de 200 jogos, foi homenageado, mais uma vez conseguiu tirar a Chapecoense da B e colocar na A, então se manteve pela história do Gilmar Dalpozo. Mas com a sequência de resultados, e já são 5 jogos sem vencer, ele até mudou o time, abriu mão do 3-5-2, está fazendo um 4-4-2 com 3 volantes, em alguns momentos dá certo. Contra o Corinthians, por exemplo, primeiro tempo muito ruim, daí ele mudou o time, colocou o Jean Carlos e o Ítalo, entraram bem, o time no segundo tempo melhorou. Então ele está se mantendo pelos resultados. Agora qualquer sequência ruim aí, não digo contra o Inter, depois do Inter é só dia 1º de abril contra o Atlético Mineiro aqui em Chapecó. Mas Gilmar Dalpozo, ele tem que a cada jogo buscar o resultado, porque não adianta, a cobrança interna e externa existe, apesar de toda a sua história, mas técnico vive de resultados. E se os resultados não vierem, naturalmente que vai haver desgaste no cargo. E quando vai pro grupo dos conselheiros, aí a batata começa a assar. Aí não dá, né? Aí é só especialista em futebol decidindo qual o futuro do treinador, né? O Brasil é sensacional. Só pode graduar em futebol. Eu imagino esse grupo. Vamos fazer um intervalinho, gente? A seguir, tudo sobre a preparação dos times catarinenses para a Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma e Avaí entram em campo amanhã. Não sai daí que o Clube da Bola volta já já.